Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um dia aqui na estufa, né? E eu hoje quero mostrar vocês me acompanhando aqui um pouquinho nas tarefinhas que eu faço todo dia e nem sempre eu mostro. Tem umas coisinhas aqui para fazer que eu tava separando pedidos e dei uma olhada assim, vou dando uma passada pela estufa, gente, vendo uma que precisa de trocar de vaso, uma que tá com probleminha. E eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês já já e a gente vai conversar junto, tá bom? Mas antes eu já vou pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Olha isso, gente. Eu acho que eu mereço. Dá um like aí também, comenta no vídeo, compartilha esse vídeo com as amigas, com os parentes que gostam de suculentas, que é o conteúdo que vocês vão ver por aqui, tá bom? Eu acho que eu já falei em todos os vídeos, mas não custa reforçar, nós somos aqui do sul de Minas, temos uma estufa de suculenta. Eu amo essas bichinhas, elas me fazem um bem, a hora voa, nem pro celular eu olho, eu acho que é uma terapia realmente. Então você que gosta de suculenta, que gosta de cultivar essas bichinhas, não saia do meu canal, gente, que vocês vão ver muito conteúdo top por aqui, tá certo? Já já vou colocar vocês no tripé. Umas coisinhas que tem que fazer aqui, gente, olha. Às vezes a gente planta junto assim, ó. Quando é muito pequenininha, e deixa lá na bancada. Só que olha o tamanho que já estão. Essas aqui é a Mademoiselle. E eu vou separar elas, né? Plantar já num pote 11 para deixar para vendas, para elas crescerem mais. Essa aqui eu já fiz isso. Já já vou levar uma Quindine. Essa aqui, gente, olha. Tá bonita, tá grande, porém não está bonita para venda, tá bom? Olha para vocês verem. Aí eu vou fazer aqui uma decapitação junto com vocês, aproveitar que a gente tá numa lua boa, né? Estamos na lua crescente ainda. E vou fazer o corte para quê? Para ela ficar bonita, gente. Para ela tá bonita aí para vocês, né? Que vocês não iam gostar, né? De ter um álbum de venda uma suculenta assim, né? Eu acho. Eu, pelo menos, não ia achar bonita. Essa aqui é uma lindeza que a gente perdeu, ó. É a Filomena. Perdemos a cabeça dela. E aí, essa aqui fez um buraco, gente, no meio. Já vou mostrar ali pra vocês. Ó, quando eu fazer o corte, vocês vão ver melhor. Olha ali. Fez um buraco e ela perdeu o miolo. Tipo, bem no miolo, a lagarta comeu. E aí eu falei, vou deixar assim, né? Vai que recupera. Passei um cercobinho ali. Ó, ela é do brilho do sol, a Filomena. Olha que coisa linda. Isso daqui é uma muda dela, ó. Olha ali, gente, é a muda que saiu. E ela já vem com essas verrugas maravilhosas. Então, essa eu vou deixar para matriz, porque não tenho mais cabeça de Filomena. Vou tirar ela aqui, reaproveitando o caule. E eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, como é que tira mudas do caule, para ele dar... Quando a gente fala reaproveitar, é para ele dar novamente mudas. Novas mudas, entendeu? A gente faz muito isso aqui na estufa. Porque um caule, né, dura anos reproduzindo se você cuidar dele direitinho e tirando mudas certinho, fazendo reaproveitamento. Tem caules que eu tiro quatro reaproveitamentos. Olha que top, gente. Essa aqui passei pela bancada, ó, ela estava quase do tamanho da cuia 18, a Evelyn Dresser, numa cabeça. Por isso a importância da gente estar sempre olhando, gente. Não tem como você deixar as suculentas abandonadas. Não tem. Por isso que eu falo que elas é uma terapia, porque você tem que cuidar quase que diariamente, você passar os olhos nela, olhar se não tem uma cochonilha no caulezinho, tirar as folhinhas secas daqui de baixo, jogar um produto quando precisar para cochonilha, enfim, não é tanto cuidado, mas é um cuidado sempre, né? Quando eu tive dengue da última vez não, né, gente, porque eu só tive dengue essa vez. Tem que acho que uns 2 meses atrás que eu tive dengue, eu fiquei assim, tipo, muito mal mesmo, gente. Eu não consegui vir aqui pra estufa, mas por umas 2 semanas. E depois eu ainda vinha, na semana seguinte, eu vinha, tipo, separava 1, 2 pedidos e já dava uma fadiga nas pernas, uma fadiga muscular que eu não conseguia estar aqui fazendo as coisas como eu tô desde manhã. Então, o que aconteceu?
Gente, as suculentas, mas detonaram de fungos, de olho negro, de cochonilhas, enfim, foram tantas coisas para consertar que eu juro para vocês. Eu vim aqui para a estufa, me dava desânimo, me dava vontade de sair correndo daqui. Então, assim, as suculentas, elas são realmente uma terapia. Só que se a gente descuidar delas, gente, elas viram um tormento, porque você vai ficar triste de ver elas enfeiando, com fungo, com cochonilha, enfim. Se você não cuidar, elas vão ficar feias. E se ficar feia, você vai ficar triste. Eu imagino que seja essa a sensação, porque é a sensação que eu tenho quando eu olho para a suculenta. Eu gosto de ver elas bonitas, com as suas cores lindas, exuberantes, com as folhinhas bonitas, sem estiolamento, bem compacta no pote. E, enfim. Então, assim, eu falo assim, é uma ótima terapia. Eu sei que eu lido com pessoas com pessoas o dia inteiro, né? Todos os dias, na verdade, um cliente novo, meus clientes já de muito tempo, de longa data, e é muito emocionante, às vezes, os relatos que eu ouço quando a pessoa chega uma plantinha, chega uma caixinha, e eu sei que realmente elas são uma terapia na vida da gente. Mas vamos conversando aqui, trabalhando, né? Essa aqui também eu acho que eu não mostrei para vocês, ó, que é a Luyu. Olha como ela está. Perdendo as folhas de baixo, olha. Perdendo as folhas de baixo. Substrato tá, olha. Tipo, tá praticamente só as raízes, seco. Ou seja, ela tá sofrendo bastante nesse potinho, nessa cunhinha 13, pelo tamanho dela. Eu vou decapitar essa, porque a outra eu já mudei de pote. Vou decapitar. Provavelmente eu vou vender a cabeça no grupo de corte da semana que vem. Então, se você não conhece esse grupo onde eu vendo os cortes, cabeças, esses consertos que eu faço, que nem tirar a cabeça da guindine, se você gosta de cortes, eu vou deixar o link para você entrar nesse grupo. Toda semana eu tenho cortes novos lá, tá? Então é isso. Vou pegar aqui um estilete, que é a minha coisa preferida para fazer a decapitação da suculenta, mas também pode ser uma faca, gente. Você só passa ela assim no fogo, ou um isqueiro, ou um álcool, enfim. Se você não tiver, agora esse estilete aqui meu só fica aqui para uso das suculentas. E eu não tenho nenhum tipo de problemas assim na suculenta, então eu não preciso ficar esterilizando a cada uso, porque só é para uso para esse fim mesmo. Mas uma faca, por exemplo, que você vai usar para várias coisas, então eu te aconselho a você passar ela no fogo aí no seu fogão, ou com isqueiro ou um álcool. Então vamos lá. Eu gosto de cortar bem aqui em cima. E procurar fazer um cortezinho, gente, mas assim, ó, um pouquinho na diagonal. Olha, essa suculenta esse tempo atrás estava com cochonilhas. Ainda tem vestígio aqui, se vocês verem, ó, tá sequinha, mas ó, é cochonilha de carapaça. Tinha infestado ela quando eu tive dengue, sabe? Ela ficou muito feia por conta disso, ó. Algumas marquinhas que a cochonilha traz. Então, às vezes, a gente não entende, assim, dá problemas no caule, a gente acha que é fungo, mas nem sempre, tá? Porque as cochonilhas, elas ficam ali sugando o caulezinho, você não percebe, faz machucados, e esses machucados abrem porta para entrar, enfim, qualquer tipo de fungo que tiver no ambiente, né? O que vem de fora. Às vezes tem plantação ao lado da sua casa, como é o caso daqui, que tem plantação de café, aqui ao lado das nossas estufas. Então, você tem que ficar bem atenta a essas coisas, as cochonilhas principalmente. O que eu faço depois de cada corte, gente? Eu até não preparei para deixar aqui para mostrar para vocês, ó. Isso aqui é o cercobim, ó, que é granulado assim. Eu coloco um pinguinho de água, ele vai ficar essa pastinha. Eu gosto do cercobim, diferente do metiltiolfato, que é o genérico do cercobim, por conta que ele não levanta poeira, não levanta pó, sabe? Aí eu passo aqui no corte, onde eu cortei, e venho aqui e passo. Ele é um fungicida, então ele vai cicatrizar aqui na planta, então a chance de não ter problemas é muito grande, de não dar problemas, né? Vou fazer isso faço isso com todas.
esse caule aqui, ó, tá vendo que ele tá muito seco? É um caule assim, pessoal, que não tem folha nenhuma. Se você deixar ele na sua bancada, dificilmente ele vai produzir, ele vai secar, ele vai morrer. O que que ele precisa? Ele precisa de umidade, não é molhado, gente, é a umidade do ar. Então, os caules que são sem raiz, eu já mostrei para vocês em vídeos sem raiz, não, sem folhas, que não tem folha nenhuma para proteger os bebezinhos que vão nascer. Você tem que deixar num lugar fresquinho, sem luz solar direto. Por exemplo, assim, ó, eu deixo aqui embaixo da minha bancada. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, eu deixo assim, ó, nesse local que é bem fresquinho, que fica embaixo da minha bancada, ó, ali tá umas folhinhas de hastes florais também. Ó, fica por aqui. Olha para vocês verem. Olha, tem um ali, ó, que dá para vocês verem certinho, que tá sem folha nenhuma. E olha já brotando. Que lindinho. Olha outra aqui, gente. Olha, não sei se vai focar. Olha um brotinho aqui, picotitinho. Não tá focando. Olha outra aqui, pessoal. Então, se eu deixasse isso aqui num lugar seco, imagina que o sol esturricando ia dar conta de matar essas mudinhas que tá nascendo. Eu só posso passar ele para a bancada quando ele já nasceu, quando ele já tá assim com as mudinhas grandes. Aí eu posso passar ele para a bancada. Bom, vamos continuar aqui. Então, eu vou deixar isso aqui. Já poderia plantar de imediato, mas eu vou deixar aqui essa. Ah, essa aqui, na verdade, eu vou vender, né, gente? Vou vender no grupo de corte, então nem vou plantar mesmo. Essa aqui, Queen Jean também, eu acho que eu vou vender, porque faz muito tempo que não temos corte da Queen Jean. Então, eu vou colocar lá no... Olha, eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. E corto. Era pra ter tirado aqui, ó. Era pra ter tirado aquela folhinha ali também, mas beleza. Olha que bonitinha. Escrevo, gente. Pode ser com caneta de CD ou caneta normal. Por que que eu escrevo? Para não perder a ID, né? Tipo, você não pode perder a identificação das plantas, né? Então, eu faço a mesma coisa. Ó, essa aqui, como eu machuquei a gema de brotação, nem adianta, ó, não vai brotar. Então, eu posso jogar fora, tirar. Venho com a pastinha de cercobinha aqui e com a pastinha aqui. E o caulezinho vai ali para aquele lugar que eu falei para vocês. Fresquinho. Essa lindeza aqui, o que que eu vou fazer, gente? Olha o tamanho dela para esse pote, nem pensar, né? Vai ficar muito tempo úmida e vai apodrecer, que foi o que aconteceu. As folhas de baixo apodreceram. Mas me parece que ela tá normal, porque tá durinho o caule, ó. Não tá podre. Mas o que que eu vou vir fazendo? Vou passar essa pastinha. Colocar num potinho menor, tirar isso daqui. Olha aqui, gente, reduzir pelo... Olha, pra que a gente vai colocar esse tamanho de planta num pote grandão daquele? Você tem que ir mudando a suculenta conforme ela vai crescendo. Se ela tá nessa cuia, quando ela chegar na borda, aí sim eu planto ela numa cuia 18. Mas eu fazer isso com uma mudinha pequena, já direto na cuia 18, o que que vai acontecer? Uma vez que você molhar o substrato, ele vai ficar muito tempo molhado e elas não gostam. Elas gostam de água, mas elas não gostam de ficar com as raízes úmidas o tempo inteiro. Entendeu? Não é planta, não é folhagem. Folhagem gosta, mas as suculentas não. Ó, agora o que que é reaproveitamento de caule, gente? É você deixar algumas folhas, por exemplo, ó, veio dessa folha aqui, ó, se você reparar, dessa folha veio essa muda. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa muda deixando pelo menos mais 2 folhas no novo broto. Vou deixar essas 2 de baixo ali, ó, e vou tirar pra cima. Peraí que eu já mostro pra vocês quando eu tirar
Às vezes não dá pra gente fazer nem corte reto, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Isso é reaproveitar o caule, ó. Ela deu muda dessas folhas, certo? Veio essa muda, então eu deixo 2 folhas dessa nova muda. O que que vai acontecer? Nessas daqui vão vir novas mudas. Provavelmente mais 2 mudas, entendeu? E dessas 2 mudas forma 4 e assim por diante. Vou fazer a mesma coisa. E essa vai ser nossa matriz de Filomena, porque perdemos a outra cabeça. Então, eu escrevo aqui para mim não esquecer que é a matriz. Depois eu vou plantar. Bom, outra dica que eu vou dar para vocês sobre o substrato, né? Ó, esse aqui é o nosso substrato, que a gente tirado dos vasos lá que estavam sendo consertados, para vocês verem depois de meses e meses. Nós estamos mexendo lá na estufa de caules e essas terras, a maioria são tiradas de lá ou dos vasos das plantas que são enviadas. Então tem tudo que o meu substrato geralmente tem: carvão, perlita, casca de arroz em alguns, que a gente começou a usar há pouco tempo, a casca de arroz. Mas o que eu vou fazer? Ainda está um substrato um pouco pobre. E ainda mais que é um substrato aproveitado, eu vou dar uma turbinada nesse substrato. Vou colocar mais um pouquinho de perlita. Vou colocar também um pouquinho desse adubo aqui, ó. Desse adubo que de vez em quando eu mando para vocês aí de brinde, que eu também tenho para venda, que ele é o 414-8. Ele é assim granuladinho, gente, ó. Mas eu não coloco isso aqui tudo não, tá? Eu coloco assim, ó, tipo um punhado, metade de um copinho desse. E mistura bastante. Por isso que eu tô com essa mão suja, gente. Tem um monte de mudinhas para replantar aqui, que a Judite colheu. Vocês não fazem ideia. Eu queria ter plantado pelo menos uma caixa, mas não deu. Amanhã eu planto. Se vocês quererem ver eu replantar, se vocês gostariam de ver, deixa aqui nos comentários para mim que vocês gostariam de ver, que amanhã eu gravo um vídeo mostrando aqui replantando tudo. Tudo não, né? Mas pelo menos umas 3 caixas dessa eu vou replantar para ajudar a Judite. Olha, gente. Olha que substrato top, ó. E ele tá úmido, porque foi tirado dos vasos e choveu muito a semana passada. Esse adubo aqui, se vocês perguntam, falam assim, ah, mas não vai queimar? Não, não queima, gente. Ele é em quantidade muito pequena, tá? Que a gente colocou aqui. E ele tem muito pouco nitrogênio. O que costuma queimar as plantas, as raízes, é nitrogênio demais. Tipo assim, muita ureia. E nesse adubo não tem. Tem muito pouco nitrogênio. Então ele é mais assim para raízes e para enraizamento. E a gente já usa há muito tempo, gente. Então no meu substrato basicamente tem o substrato, né? Que é o substrato orgânico, casca de arroz carbonizada, perlita e carvão. Uma hora, se vocês quiserem também, eu posso gravar mostrando para vocês exatamente as medidas que eu uso de cada um. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui as lindezas, né? Alguém me perguntou no vídeo se eu tinha faraó. Gente, olha isso, mas eu tô tão apaixonada por essa faraó, que a minha vontade é colocar ela numa cuia 32 num pedestal aqui mais alto, sabe, mais alto que todas, porque ela tá tão linda, eu nunca imaginei ter uma faraó desse jeito. Olha que coisa mais fofa. A primadona também tá maravilhosa. A Beyoncé também está se recompondo. Olha que lindeza, finzinho de tarde. Aqui são pedidos que eu separei ontem.
E hoje separei mais alguns pedidos que estão aqui e aqui. Graças a Deus tem sido uma bênção. Olha, gente, essa aqui já é uma que eu vou ter que decapitar, ó. Eu não gosto de ficar vendo suculento desse jeito, com esse tamanho de pescoço. Fica tão feio. Olha, eu quero... É a morte pra mim ficar vendo esses pescoços. Eu não gosto. Vocês gostam de ficar vendo assim, pescoço nas suculentas? Eu tenho uma amiga que ela não liga, ela gosta de ver elas grandonas. Ela fala assim, eu chego na casa dela, ela fala assim, olha aqui só, que enorme que ela tá, que linda. Aí eu olho assim e falo, nossa, meu Deus do céu. Nem vou falar minha opinião, né? Mas eu não gosto, é um particular meu mesmo. Eu realmente não gosto de ver elas assim, que nem tá essa mostarda green. Olha o tamanho disso. O tamanho do pescoço. E eu falei pra vocês que eu ia decapitar essa aqui, né? Preciso decapitar ainda. Vou ver se eu faço isso amanhã. E mudo elas tudo de lugar. Elas não estão gostando daqui mesmo. Estão estiolando, ó. Só tá pegando sol. O sol da manhã, eu acho que ele tá nascendo de lá. E as árvores aqui tá tampando de vir sol aqui nessa bancada. Aí só no meio do dia que tá pegando sol. E no fim da tarde, eu acho que não tá sendo suficiente pra elas. As línguas maravilhosas. Nossa, aquela ali tá apertada. E tá recebendo pouca claridade. Olha como o miolo tá verde. Deixa eu mostrar para vocês só um pouquinho dos cortes que estão aqui para serem plantados. Olha isso. Uma caixa, ali a maioria são matrizes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caixas e mais essa aqui. Que é de conserto, tipo de recuperação, que entortaram um pouco, que eu tenho que arrumar elas. Mas vou ver se amanhã eu planto pelo menos umas 3 caixas para diminuir para a Ju, para sábado e domingo ela se divertir plantando. Bom, gente, vou terminando o videozinho aqui, rápido. Foi só mostrando um pouquinho da rotina aqui minha na estufa, né? Não sei se vocês gostaram, se ficou chato, cansativo. Deixa aí pra mim nos comentários, né? Porque eu vou adorar saber se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também. Deixa aqui pra mim inscrito, tá certo? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!